Comprei uma marmita de chumbo e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. 1986, bitches. Tava rolando na história toda uma comoção por conta de Chernobyl, que tinha tido um desastre nuclear e tudo mais. E assim, abalou todo mundo por conta disso, né? Sim, Saiu em todos. Uma nuvem invisível que Uma poderia nuvem matar. invisível. Exatamente. Mal sabia o pessoal que um ano depois, em 87, o Brasil estaria vivendo quase a mesma coisa. É. Óbvio que assim, né? Seria uma Chernobyl um pouco mais controlada, quiçá muito pior. Tudo por conta de falta de saneamento, falta de vergonha na cara. Oxi. Não estou falando das pessoas que pegaram Exatamente. dos catadores. É. Eu estou falando de autoridade. Porque se eu fosse uma catadora e eu visse um ferro muito pesado, e a gente sabe que ferro vale muito, eu iria pegar, iria vender e ganhar meu dinheirinho e ir embora dali. Porque qualquer um faria a mesma coisa. Afinal de contas, eram 120 quilos de chumbo. E vindo de uma cidade, né? Caso eu tô falando daqui da minha cidade mesmo, de Pindamonhangaba, que é considerada a cidade da reciclagem, ver alumínio e ver ferro, pra mim seria ouro. Hoje a gente vai falar sobre a série da Netflix Emergência Radioativa. Conta o caso do Césio 137. E temos sinopse pra essa série, Bolitz? Temos. Em 1987, catadores encontram uma substância brilhante num hospital abandonado em Goiânia. O material radioativo passa de mão em mão, iniciando uma corrida contra o tempo para evitar uma tragédia de proporções devastadoras. E onde que as pessoas podem assistir? Eu já dei um spoiler ali no comecinho. Na Netflix. Aí, ó, tá facinho, facinho. E essa série é muito boa, viu? E antes de falar sobre opiniões, vale destacar que hoje vai ter spoiler de Emergência Radioativa. E, bitches, pra você ficar bem informado com as coisas que estão acontecendo pelo mundo e os terrores que a gente vive... O que as pessoas podem fazer? Ir ao Terror Sem Medo, mas aqui não é um jornal pra ficar informado. Não, eu sei, eu tô enchendo o saco. Que não tem informação. E como que as pessoas podem fazer pra seguir a gente nas nossas redes sociais? Elas vão ao Instagram, ao Threads, ao YouTube ou ao Spotify. Procurem por Terror Sem Medo 13, tudo junto, e 13 numeral. E a gente tá com a nossa campanha de 500 inscritos no YouTube. Sim, já chegamos a 400 e alguma coisinha. Tamo animado, hein, gente? Vamos ver se a gente desbloqueia coisas aqui no YouTube, né? Monetização e tudo. Então ajudem a gente. Ajudem a gente. A gente tá fazendo vários conteúdos super legais, né? Review em 2 minutos. Sim, tá saindo com regularidade. Tem os gameplays também de jogos de terror. Inclusive, a gente quer fazer um agradecimento especial aqui para a Disney Plus, que liberou antecipadamente episódios da série que a gente fez o review em 2 minutos. Se você viu o review em 2 minutos de The Killer Bunnies, a gente teve, né, esse acesso dos 3 primeiros episódios. A gente precisa assistir os outros. Sim. Quero muito assistir, tô curiosa pra saber como é que tá. Então vai lá, dá o seu play nesse shorts, nesse shortinho, nessa bermudinha. Bermuda. Tivemos a nossa última live na semana passada, foi muito legal. Ela rolou no sábado, porque tivemos problemas técnicos na sexta-feira. Verdade. Mas já conseguimos achar um setup, ou um setup, ou um setup, Um setup. ou um setup que funcionou e que vai funcionar para as próximas lives. Então a próxima live, a live 3, conhecida como Giro do Terror, O Giro do Terror. vai acontecer no dia 23 de abril, porque dia 24 de abril temos um compromisso e não poderemos estar presentes aqui, mas vai rolar na quinta-feira. Se você não estiver no YouTube, vai ter um linkzinho no post aí pra playlist das lives, né, porque já teve 2, então já dá pra fazer uma playlistzinha. Maratona nossas lives, maratona nossos vídeos, maratona nossos podcasts. A live foi muito legal, teve muita interação. Nossa, A demais. gente Foi muito conversou boa. bastante com a galera que tava A gente tá muito presente. feliz. Então, na próxima, esteja lá Esteja lá. para que a gente fale com você também. Essa é uma série, né, da Netflix, né, e ela é inspirada em um acontecimento real. Não sei se tem alguém que não conhece essa história, né, do caso do Pode ter prédio gente que não 137. É, então, pois é. Por quê?
O protagonista da série, o Márcio, que é o Johnny Massaro, o ator Johnny Massaro, não sabia do caso. Não conhecia o caso. Sério? Caramba, gente. E quem não conhecer, comenta aqui, né? Pra gente saber se você conhecia o caso, se você não conhecia, se você tem parente que mora lá em Goiânia, né? E tudo. Se você é de Goiânia, né? Você é de Goiânia. Sabe, né? De onde as pessoas são. Mas uma coisa legal é que essa série é brasileira, né? Ela tem total produção brasileira, né? Como a Netflix ela é um canal que vai para o mundo inteiro, a nossa série tá em primeiro lugar em vários lugares do mundo. Só que tem uma questão muito ruim aí que aconteceu nesse meio tempo. É uma produção feita por uma produtora brasileira que tem apoio da Netflix. Só que assim, essa produtora não gravou na cidade e não teve contato com as pessoas que sofreram com o caso. Sério? Dá pra dizer que não é baseado, é inspirado no caso. Entendi. Porque se não tem relato real, não é baseado, é inspirado. Não tem ninguém ali que pôde dar o aval de que aconteceu daquela forma exatamente. Entendi. Porque na série a gente vê, por exemplo, que a marmita, entre aspas, né, que eles chamam de marmita, é deixada num posto. Não é um posto de saúde, é um posto Da vigilância sanitária. E assim, na história real, não foi bem assim. Muitas pessoas tiveram contato, muito mais pessoas tiveram contato, quase ninguém usava roupa de proteção, então foi uma coisa assim, super precária. E aí as pessoas do local lá de Goiânia reclamaram, poxa, mas vocês não vieram gravar aqui, a gente queria aparecer, a gente queria falar sobre. Isso foi uma coisa ruim, mas aí uma coisa boa aconteceu. Essas pessoas que sofreram muito com o caso, elas não conseguem trabalhar, porque muitos têm problema físico, problema mental, problema motor, por conta do Césio. Assim, são muitas pessoas. A parada foi passada de geração, porque o pai teve problema, a mãe teve problema, e aí o filho vai ter problema. E assim sucessivamente, porque, mano, contaminou muita gente, assim, não foi daquele jeito que tava lá na série, assim, o bagulho foi muito foda, muito foda. Tem um estudo aqui que fala que 249 pessoas foram identificadas com algum nível de contaminação, então imagina, é muito E isso, você pega, essas pessoas tiveram filhos, tiveram netos, tiveram contato com outras pessoas de outros lugares, então o negócio foi tenso. E aí quem tinha pensão do governo, né, porque o governo deu uma pensão para as pessoas que, né, tipo, foi um descaso que aconteceu, então é parte do Estado cuidar dessas pessoas. Elas recebiam R$700 de pensão. E as pessoas tinham maior problema de saúde e não conseguiam cuidar muito bem da saúde porque os remédios custavam mais de R$500. Porque assim, você não vai só cuidar da saúde, né? Você vai se alimentar, Exato. pagar conta, coisas que você não consegue fazer sem um trabalho, por exemplo. O que aconteceu é que o governo do Brasil aumentou a pensão para essas pessoas, né? Então agora elas, por conta da série mesmo, elas vão ter um respaldo maior do Estado. Ai, que massa. E isso é bom, né, cara? Porque a pessoa não tem culpa, tipo, a série meio que transformou um pouco os catadores em vilões, né? E ela deixou de lado os donos dos terrenos, que são os verdadeiros vilões. Tipo, aparece, mas a gente não sabe o que acontece com eles. Então, porque assim, eu vejo que é meio que o que aconteceu, o que é nada, sabe? Foi um descaso que aconteceu, a gente vê um pouco, né, o julgamento, alguns interrogatórios e tudo. Aconteceu? Aconteceu. Tiveram pessoas que foram presas, mas elas foram anistiadas pelo Fernando Henrique. Tipo, foi em 98, 10 anos depois. Caralho, gente. E aí, essas pessoas estão soltas. Assim, eu gostei da série, achei a série muito boa, essa produção excelente, mas ela tem essa questão, assim, a gente vê muito o Evenildo e os funcionários dele, a família dele, muito como vilões ali. A série dá uma... Depois a série tenta desfazer isso. É foda, porque imagina assim, você é um cara preto, você tem o seu estabelecimento, que já é uma coisa difícil, inclusive nos anos 80, um cara preto ser dono de alguma coisa. E aí 2 caras brancos chegam com uma parada que parece uma arma, querendo entrar no seu estabelecimento, falando que não sei o que não sei o que lá, falando uma coisa que você não entende. Falando que tá contaminado e tudo, e assim, cara, tá contaminado com o quê? Sabe? Exatamente. Assim? Tipo, é basicamente assim, cara, você tá num local de catador lá, né, que ele compra as peças e tudo, né, então assim, é um depósito de sucata, entende? Teoricamente... É um ferro velho. É um ferro velho. Teoricamente, sujeira vai ter. Contaminação comum de bactérias vai ter. As pessoas estão vindo aqui pra arruinar com o meu negócio, porque são dois
dois Dois policiais engomadinhos, né? São dois engomadinhos. Inclusive, ele fala, vocês são policiais. Na real, isso não aconteceu bem assim. Na real, a polícia invadiu. Eu tô fazendo esse paralelo aqui pra que a gente entenda um pouco antes da gente falar um pouco da série. Porque a gente não fala tanto da série, né? Tipo, é meio que mesclar. É importante também entender o caso, né? Porque, assim, faz parte da história do Brasil isso também, Sim, né? E, com assim, certeza. pra quem não conhece, é importante conhecer. E aí, o que aconteceu na real é que a polícia chegou levando a família e levando no tapa, não foi Nossa, nada legal aquilo, e eles foram tipo pra um centro, um campo de concentração mesmo e não sabiam o que estava acontecendo. O que acontece na série é um pouco mais amenizado, a gente vê a polícia mais humanizada, os bombeiros mais humanizados e tal, mas na real não tem nada disso. Foi porrada abaixo de porrada, porque era uma família à margem da sociedade. Nos anos 80, né, uma das piores épocas da sociedade moderna, no caso, né, o Evenildo, que é o personagem principal da série, que ele é o culpado, entre aspas, de todos os acontecimentos, na vida real, ele morreu de cirrose, porque ele se sentiu culpado, porque as pessoas que morreram por causa dele. Então ele morreu, tipo, acho que uns 3 ou 4 anos depois de beber, de tanto beber. Caramba, gente. Ai, mas eu acho que eu ficaria maluca também, sabe? Eu me sentiria culpada. Claro. Por mais que não fosse, entende? Mas assim, a gente não entende, sabe? É uma coisa que você gostaria de voltar pra trás, assim, pra você Mano, não imagina, comprar, não fazer nada, deixar na mão dos caras lá, e os caras que se danem com aquilo, sabe? Sim. Eles seriam afetados de qualquer forma. Seriam. Porque aquilo tava na são cidade, conhecidos, né? Não, e aquilo tava na cidade. Mas talvez de uma forma menor, né? Mas a culpa não é deles. Não a é. culpa é dos donos do terreno que, cara, deixaram uma parada. Tipo, mano, deixaram uma bomba, praticamente. Deixaram um Chernobyl ali, né? Porque assim, a gente fala, né, que foi pior que Chernobyl, apesar de ter sido num raio muito menor, assim, porque no caso de Chernobyl foi uma questão mais de explosão, foi bomba, então assim, a quantidade que as pessoas foram afetadas foi muito menor, apesar de ser um raio maior, foi muito menor do que aqui em Goiânia, né, porque em Goiânia as pessoas ingeriram o césio. Era pó, né? Era pó. Então, foi então parar assim, em quanto lugar. entra no corpo, entra nos poros, porque fica passando ali, entra em tudo, porque é muito fininho, né? Sim. E assim, como eles comentam, o césio, na luz natural, aqui, iluminado, em local iluminado, ele parece um sal, né? Mas quando apaga a luz, ele fica um azul mais esverdeado, que nem nosso cenário que tá aqui hoje, né? Hoje a gente fez essa brincadeira na luz pra isso. Né? Então, assim, ele fica, e é um brilhante bonito, né, que chama a atenção mesmo, né, inclusive um dos personagens na série, ele vai falar pra filha dele, né, o que ele tinha trazido de surpresa, e cara, é de cortar o coração, porque você sabe o que vai acontecer, entende? Aí é isso, e ele joga na mesa e fala que são estrelinhas, e ela tem vontade de ser astronauta, cara, me arrepia isso. E assim, cara, o mais próximo que ela chegou de ser astronauta foi a estrelinha na mesa dela. Porque, né, ela foi uma das meninas que morreu. E, tipo, porque ela ingeriu mesmo, né? Na série mostra que ela. A ingestão foi do mesmo. Aquilo foi fidedigno. Foi fidedigno, porque ela pegou na mão aquilo, né? E antes de jantar, todo mundo lava a mão, menos ela, porque ela continua lá na mesa. Ninguém percebe que ela não lavou a mão, só o pai, né? Na hora que ela vai comer o ovinho ali, ele fala: ai, você não lavou a mão, mas tipo, já tá comendo, né? Então, beleza. E aí, ela é a que mais tem contaminação ali. Tanto é que quando eles vão lá, pelo menos na série, né? Quando o Márcio, ele vai verificar na casa, né? O percentual de contaminação todo. De repente, começa a ficar muito mais alto e vai ficando, mas em momento nenhum ele se movimenta. Aí, do nada, chega é Celeste, né? Celeste, na série é Celeste. A Celeste, e aí ela tá super próxima dele, assim, e começa a pitar de uma forma como se ela fosse a própria bomba, entende? Você vê que ela tá totalmente contaminada. Cara, ela ingeriu, então não tem mais como, sabe? Não tem mais como, vou vomitar aquilo, vou tomar um leite, sabe? Não tem, já foi no... Já absorveu, né? E ela se tornou radioativa. Ela contaminava as pessoas também, né? Contaminava. E só pra gente explicar, né, o césio, ele é uma substância radioativa, como a gente tá comentando aqui, né, produzida a partir da fissão do urânio. E ele emite radiação e por isso é utilizado de forma controlada, principalmente em tratamentos médicos como radioterapia,
radioterapia e também algumas aplicações industriais. Não sei se ainda é feito, mas eu imagino que sim, né? Sei lá. Por ser perigoso, esse material normalmente fica armazenado dentro de cápsulas altamente protegidas que impedem o contato com o ambiente externo. Aquela cápsula estava protegida, tá protegido dentro do ambiente controlado, de uma clínica, que você sabe que nenhum médico vai sair dando uma retada num aparelho de radioterapia, por exemplo, sabe? Então, assim, você entende que tá protegido, né, nessas condições. Agora, enquanto uma sucata, se você bate uma barreta ali, aquilo lá não é um cofre, sabe? Aquilo é só uma cápsula pra proteger o césio. E a quantidade que tinha é tão pequena, né? Alguns graminhos, cabia na caixa assim, sabe? de uma caixa de fósforo, né? Exatamente. Então, assim, era muito pequena a quantidade. Só que foi o suficiente pra acabar com quase uma parcela da cidade, né? O pai da Celeste, na série, na vida real, ele chama Odesson. Ele se tornou presidente da Associação das Vítimas de Césio. Se você procurar foto dele e tal, ele ficou com as marcas na mão e tal. Ele não morreu, mas ele sofreu muito na mão. As mãos dele têm tem uns calombos e tal, por conta do césio na mão, né? E foi ele que fez essa crítica à série, né? A série não ter sido real com fatos. Tipo assim, a série foi real com os fatos do césio, mas com as pessoas não. Então... Isso é mais difícil, né? Porque assim, o césio é o césio. Se você pesquisar alguma coisa, você vai saber sobre o caso, você vai saber sobre isso, como tá armazenado hoje em dia e tudo. Mas eu acho que você saber o relato das pessoas é muito mais importante do que você só pegar a história. Porque a história tá ali em qualquer lugar, sabe? Agora, você pegar esse relato, entender mesmo tudo, acaba sendo diferente, né? Porque até hoje as pessoas são afetadas. Até hoje as pessoas são afetadas ou não? Até hoje, não, mas elas sofrem com as consequências. Né? Sofrem com as consequências, porque hoje em dia tá, tipo, bem armazenado ali, tudo, né? Mas eles fizeram até tipo, um monumento ali, né? Porque, não um monumento, né? Mas quando eles foram proteger aquela cápsula ali e tudo, mais outras 6 mil toneladas de rejeitos radioativos foram armazenados, né? De forma definitiva em container de concreto dentro de 2 grandes depósitos concretados também, né? No Parque Thelma Ortegal, localizado na Baía de Goiânia. E esse material, né, ele é monitorado constantemente pela CNEM e tudo, né, para poder manter isolado por pelo menos 300 anos, para garantir a segurança ambiental. Então, assim, a gente vê algo que, por exemplo, ele tá armazenado aqui e eles fizeram toda uma instalação de concreto e colocar. Então, dá para ver que essa subidinha, assim, sabe, que eles fizeram, isso daí é real mesmo, né? Sim, que eles têm ali mesmo, tudo. Assustador, né? Sim, e outra coisa que também a série, que também o Odesson comentou, é que as pessoas que transportaram esse caminhão, por exemplo, também ficaram infectadas. Nossa, gente. Porque teve a questão do papelão, também muita gente se contaminou por causa do papelão, mas era uma contaminação menor, né? Era só um contato menor, mas algumas pessoas tiveram problemas maiores porque também depende do organismo da pessoa. Por exemplo, o Odesson, ele teve contato direto, mas ele só teve problema nas mãos. E ele sobreviveu, né? Um dos catadores que abriu, que também teve contato direto, que ficou caindo, que é o que a gente vê sofrendo com dor no braço, que tem o braço amputado, ele sofreu muito mais, né? Do que o próprio Odesson. E o contato dele foi praticamente o mesmo, assim. A esposa do Odesson, pelo menos na série, mostra que ela também não foi. Mas na vida real ela estava contaminada. Ela estava? Entendi. E na série acho que eles fizeram isso pra ter uma trama, né? É verdade, né? Mover uma trama. Eu falei, cara, como que ela não foi contaminada, sabe? O nível de contaminação dela foi muito baixo, assim. Mas algumas pessoas ficaram radioativas. Por exemplo, a menina ficou radioativa, a esposa do Evenildo, ela salvou todo mundo, né? Levando aquela marmita contaminada lá pro posto. Vi um relato do Evenildo falando sobre isso, né? Que ele ficou bem mal, assim. A gente via na série ele saindo pra trabalhar, voltando, né? Ficando um pouco com dor de cabeça, ficando um pouco enjoado, né? Ela falando também que o pessoal fica enjoado. Mas, na verdade, ele ficou tão mal que ele não conseguia nem sair pra trabalhar. Então ele não conseguia sair, a pele dele tava ficando estranha, e ela falando pra ele que era coisa ruim daquilo lá, porque ela falou que podia ser, sei lá, o que tava ali dentro, eles estavam achando que era alguma coisa mais espiritual, assim, sabe? Então, e eles achavam até que era alienígena. A parada que eles brincam lá na série, eles realmente acharam que
era uma coisa alienígena. Gente... Porque assim, cara, se você olhar, aquilo é alienígena. Tipo Você não assim, entende. não é, que é Não. o material da Terra, mas ele tem uma aparência alienígena, né? Então, tipo, cara, Se você conta pra alguém, ninguém vai acreditar, sabe? Que um sal no escuro fica exatamente. brilhando Uhum. azul. Eu, pelo menos, se eu visse isso, eu ia querer mostrar pras pessoas. As pessoas iriam querer pegar na mão. Com certeza. Entende? Porque assim, hoje em dia, sabendo disso, eu sei que alguma coisa brilhante não deve ser boa. Uhum. Mas imagina, anos 80, eu sem instrução dessas coisas, assim, imagina, sem... Foi um descaso mesmo, assim, né? E esse descaso, a gente vê, né, em que a origem, né, a gente já comentou aqui que a origem foi um descaso, né, que foi vindo de um prédio abandonado, que a gente já comentou aqui, que funcionava o Instituto Goiano de Radiologia. E esse instituto, né, ele trabalhava desde 1970 e o terreno foi cedido para uma instituição, por uma instituição beneficente, tudo, para oferecer serviço gratuito para a população de quimioterapia, radioterapia e tal, né? Até que surgiram alguns conflitos e tudo, e esse acordo foi rompido. E aí, esse instituto, né, que fazia esse sistema de saúde público para os moradores, para a população, ele acabou saindo e eles levaram o máximo de coisas que eles conseguiram levar. Só que acabou ficando, uma das máquinas acabou ficando, né, sucateada ali e tudo, e aí eles foram demolir esse prédio, né, para poder construir uma outra coisa e tal, só que essa demolição também não deveria ter acontecido. Ruína do prédio, né? Então ficou sem porta, sem janela, sem nada. E aí foi tomado pelo mato. Então, assim, cara, qualquer um poderia passar por aquela porta, qualquer um poderia pegar aquela janela, entrar pela janela. Cara, assim, tinha uma bomba ali dentro, havia uma dificuldade para se ter contato com o Césio. Cara, mas quem tá precisando de dinheiro, quem tá passando fome, assim, a gente não sabe na real se eles passavam fome, mas eles eram catadores, velho. Você já viu um catador na rua, a situação que ele tem. Tipo assim, o contato era difícil, mas, mano, você pega pessoas que estão precisando de dinheiro. Cara, mano, é uma mina de ouro que o cara achou, velho. Um bagulho que pesa, sei lá, eles não sabiam exatamente o peso, mas pesava mais de 100 quilos. Eles não de conseguiam ferro. falar. O cara falou, velho, vou ter meu salário do mês aqui, mano. Eu acho que faltou um pouquinho dessa contextualização, porque a série já começa com eles achando o negócio, aí meio que dá uma vilanizadinha neles, assim, porque você fala, começou com eles, então, né? Eu acho que a série já tomou como princípio que todo mundo conhece o caso. Sabe? Então, assim, por exemplo, eu conheci o caso na visão das pessoas que pegaram o Césio, espalharam por aí, sabe assim? Aí é muito aquela coisa, né, de, ai, nossa, mas por que pegaram, né? Ah, mas são catadores, mas, nossa, deveria ter levado pra algum lugar. Mas, cara, assim, depois que você vê a série, você entende tudo. Porque na série que eu descobri que foi um descaso, na série que eu descobri que era um prédio, que era de um laboratório, né, de uma clínica, que não é mais e tal. Então, assim, ali você entende que houve um descaso do governo, de empresas ali, também, né? do governo também. Porque o que nem foi indiciado como homicídio culposo ou doloso, não, culposo. Porque teve intenção de matar. Não teve intenção de matar. Não teve. Quando a gente tava assistindo a série, eu fiquei, cara, será que é justo? É justo, porque a obrigação do Kinem era saber que aquilo não tinha sido recolhido. Porque é um laboratório radioativo, né? Exato. Se faz um laboratório radiológico. E assim, vai ter radioatividade? Vai, lógico. Então, assim, precisa ter uma inspeção ali final, por exemplo, sabe? Então, porque imagina se destroem aquilo lá pra construir uma casa. E aí, sei lá, vamos supor que destroem assim. Vamos pegar uma bigorna. Todo mundo que morasse na casa ia morrer. Eu gostei muito de toda a abordagem, dos atores estão muito bem, todos os atores e atrizes estão muito bem. Inclusive o Evenildo, ele não é brasileiro, ele é belga. Não sei se ele foi criado no Brasil, mas ele é belga. Nossa, gente, mas ele fala muito bem português. Mas dá pra ver que ele tem um pouquinho de dificuldade pra falar, o português dele é um pouco meio... Então, é meio arrastado, mas eu pensei, será que ele tá fazendo algum sotaque que eu não tô entendendo muito bem? Ou ele tá querendo falar, tipo assim, o Evenildo falava desse jeito, sabe? Então, também não, mas aí vendo que ele é belga, né? E assim, todos os atores estão muito bem, né? Você vê ali a dor das pessoas que estão sofrendo com aquilo. Mas a Netflix passou um panão para os verdadeiros culpados da parada. Porque tem a parte da investigação, a gente vê uma delegada investigando e falando com uma galera, só que aquele plot é largado. Eu acho que eles focaram muito na questão do Márcio
e a família dele, né? Uhum. Tanto é que no final, ele consegue o trabalho lá na CNEM, né? Do Rio de Janeiro e tudo. E aí a série acaba dessa forma bem bonita, né? É. Aí, óbvio, né? Que termina, né? Fazendo todo o depósito ali de Césio e tal. Mas acaba de uma forma bem bonita. Mas eu acho que deveria ter mais um episódio ali. Tipo, Mostrando depois. Césio acabou, tá tudo bem. Aí, sei lá, 20 anos depois, vamos ver o que Uhum. aconteceu. Aí em 98 apareceu o Fernando Henrique Cardoso Sim. fazendo, Uhum. anistiando todo mundo, saindo e tal. Assim, é uma forma meio dolorosa de ter isso, de mostrar e tudo, mas eu acho que é a forma real, sabe? Pra gente ficar revoltado mesmo, Exato. sabe? Com o Vai governo. causar revolta. Então. Não só com o governo, mas também com os donos, com Sim. pessoas que quem fez aquilo ali é pessoas que têm dinheiro. É. Né? Muito, sabe? Então, assim, são pessoas que não estão se importando, porque, mano, assim, por mais que elas sejam de Goiás e tudo, elas não vão sofrer com isso. E se elas sofreram por estar em contato ali, elas têm como não passar por isso. Não. Entende? Então, assim, elas não vão morrer por conta disso. Eu assisti várias coisas pra me preparar pro podcast e tal. Ouvi o Mundo Freak, que é um episódio bem antigo não, mas deve ter aí, foi na época da pandemia, então tem um tempo aí que eles gravaram, com um episódio muito bom. Assisti o Refúgio Cult, assisti um mini documentário, assisti alguns outros vídeos sobre o Césio, sobre o acontecimento, mas não sobre o Césio, e todos falam a mesma coisa, que é as pessoas que sofreram com isso sofreram preconceito também por serem de lá. Então aquilo que a gente vê da mãe da Celeste com a amiga, aquele distanciamento, aquilo é pra mostrar que aquilo aconteceu de verdade, mas não só assim, tipo, pessoas que, por exemplo, ia visitar parente no Rio de Janeiro, ia visitar parente em São Paulo, sei lá, Nordeste. Você é de Goiânia, fica distante e tal. E durou por muito tempo. Porque, assim, de certa forma, todo mundo achava que eram pessoas radioativas, né? Que estavam andando pra lá e pra cá. Poderia ter mostrado um pouco mais a realidade, principalmente na questão dos policiais com a família, a visita, por exemplo, né, de ir para outros estados, por exemplo. A gente também vê isso para visitar o filho, né, a família, né? Sim. Que daí ela fala que não tá infectada, mas ela fala, vocês são de Goiás e vocês vão voltar. Então eu acho que rola isso também. Eu acho que o fato dela não estar infectada pra gente, assim, pelo menos na série, é pra mostrar que tem gente que não tá infectada aqui, que mora aqui e tá tudo bem, porque elas estão longe, elas moram em Goiás, não em Goiânia, elas moram, tipo assim, no estado, elas não estão na cidade que aconteceu o caso do Césio, sabe? Mas eu acho que é até pra mostrar toda essa linha do tempo também tipo assim, 2 semanas, né? Sim. Porque o caso aconteceu dia 13 de setembro e foi... Durou 60 dias. Mas assim, a contaminação durou tipo uns 10 dias. Até, óbvio, né? Que continuou infectando tudo, né? Porque enquanto tava estudando, ainda tinha gente andando de ônibus, que tinha o ônibus radioativo também, né? É um caso que durou 60 dias, mas eu acho que eles queriam fazer esses 60 dias em uma série de alguns capítulos, assim, né? Então eu acho que eles queriam colocar ali, por exemplo, os policiais aparecendo lá de uma forma bem... Que você olha que os policiais, eles não foram violentos na série, mas no caso real foi. E aí você olha e fala, cara, parece que a violência tava no olhar deles, né? Do jeito que, tipo, fica assim parado e tal, fazendo a filhinha ali, né? O túnelzinho ali pra eles passarem. Porque tem outro detalhe. O que aconteceu no real, eles não falaram que foi uma contaminação radiológica. Eles falaram que foi um vazamento de gás. Nossa, gente. Então toda a cidade, inclusive a polícia e tudo mais, achavam que estava tendo vazamento de gás em alguns lugares. Também teve essa questão da violência policial por conta disso, por não falarem a verdade. Não tô passando pano, não. A polícia não pode ser violento de forma alguma. A notícia que rodeava era vazamento de gás e não uma contaminação radiológica. Comentei que o Evenildo, ele é belga, né? E o nome dele é Bukassa Kabengele. Outra questão legal é o Dr. Orenstein, é o Paulo Gurgulho, que é conhecido pra caramba, né? Ele não é careca, inclusive, ele fez o personagem careca na série, mas ele não é careca. Não é? Não é. Caramba. Ele já esteve em uma adaptação do Césio. A gente descobriu isso pesquisando sobre ele, porque eu achei que ele fosse Doutor Abobrinha. É verdade. E aí a gente foi ver o IMDb dele...
Uhum. Ele descobriu que ele fez outro filme. Ele teve um filme em 1990 chamado Césio 137, O Pesadelo de Goiânia. Uhum. E ele era um dos personagens, um dos catadores. Lá ele era uma das pessoas que contaminava todo mundo. E aqui ele é uma das pessoas que ajudou a salvar todo mundo, né? Aham. Foi meio que legal fazer isso, né? É De verdade. trazer ele de volta e tal. Aham. O personagem do Johnny Massaro, que é o Márcio, é um personagem que existe realmente na série, mas ele tem outro nome. Só que a questão, porque ele estava em Goiânia, é porque estava tendo uma convenção radiológica sobre radiologia. Nossa, Então, sim. Foi uma sorte gigantesca de estar tendo uma convenção de radiologia na cidade no mesmo dia, na mesma época, porque demorou 10 dias até eles saberem. Foi uma sorte, isso, Aham. né? Uma proteção divina, digamos assim, né? Verdade. Isso na vida real? Na vida real, né? Nossa, que legal. Na porque série não, na série ele tá visitando o pai dele. Na série ele tá visitando o pai dele. É verdade. Você visita pais, né? Mas fazia muito tempo que ele não ia. Sim. Então faz total sentido ter ali, né, mesmo. Por isso que é inspirado em fatos reais, né? Inspirado numa história real, e eles adaptaram pra ter uma trama, né? Porque, tipo, se você pegar o caso real e filmar o caso real, não tem uma trama. É uma vida real. A nossa vida real não tem uma trama que tá acontecendo. Sim. Então você tem que criar uma trama. Então eles adaptaram os personagens. A mãe era uma sobrevivente que tava tentando, tava mostrando pra gente como é que era a vida de um sobrevivente. Uhum. O Márcio, ele era o herói, entre aspas, da série. Ser herói, ele tinha uma família, então ele tinha um pai, o pai gostava dele pra caramba, a esposa dele que tava grávida. Uhum. E provavelmente deve mostrar também a questão da preocupação da família com quem tá trabalhando nessa área, né? Você tá indo descobrir o que tava acontecendo ali no local, que provavelmente é uma questão de física nuclear ali, porque ele é físico nuclear. Então, assim, você deixa a sua família de lado pra você fazer o que você tem que fazer, né? Ele provavelmente, tipo, foi pra uma convenção, mas teoricamente ele teria que voltar pro Rio de Janeiro, voltar pro lugar dele lá. Mas ele ficou 60 dias ali. Então, assim, como que você explica pra sua família que de uma viagem, seja só pai e mãe, seja esposa, seja filhos, que você não vai voltar, Sim, sabe? E uma época sem internet, sem WhatsApp, sem nada. Uma só época sem telefone. internet, exatamente. E assim, nem celular tinha, que as pessoas tinham que ligar pra casa. Então, você imagina, você vai ligar pra onde? O cara tá numa convenção, você vai ligar pra onde pra falar com ele? Pois é, verdade. Então, assim, a pessoa tá totalmente incomunicável, entende? E aí você começa a pipocar algumas notícias no jornal de que tem uma bomba, que a mesma coisa, porque as pessoas estavam falando sobre Chernobyl, em Goiás. E Chernobyl é muito próximo, tava muito próximo de ter acontecido, né? Porque quando eu penso em Césio, eu penso numa época muito mais recente. Mas assim, Chernobyl aconteceu em 86 e Césio aconteceu em 87. Foi um ano depois, sabe? Então, assim, tava muito fresco na memória da população o que aconteceu com Chernobyl, que muita gente morreu, que tiveram que enterrar o lugar, tipo, uma cidade inteira no espaço de concreto. É totalmente desconhecido. Aí você ouve que seu filho, seu parente tá ali pra uma convenção e agora vai ficar não sei quantos dias, porque ficou 60, mas até chegar nos 60 dias era pra sempre que ele ia ficar lá, num lugar que é comparado a Chernobyl, sabe? Imagina, gente. Foi interessante isso, assim, sabe? Eu achei que a série, ela conseguiu colocar toda uma história de anos e anos e anos dentro da série. Só que eu acho que ela amenizou algumas coisas que não precisaria ter amenizado. Sim. Muito possivelmente que essa série tenha sido inspirada pela série Chernobyl da HBO, porque, assim, são casos que aconteceram próximo. Aqui dá pra dizer que foi a Chernobyl brasileira, né? O acidente, porque foi o maior acidente radiológico brasileiro, né? A gente já teve outros, mas esse foi o maior. É porque não era explosão, então é o maior do mundo. É uma história que eu acho importante as pessoas conhecerem, entende? Claro. Porque assim... Chernobyl morreu muito mais gente. Morreu muito mais animais, gente. Muitas pessoas. Aqui morreram só 4 pessoas. Mas assim, cara, uma linhagem de várias famílias. Uma não, mas várias linhagens de família
sofreram e sofrem até hoje por conta disso, né? E assim, eu acho importante as pessoas conhecerem esse caso, né? Até por conta de... Porque o césio ainda é usado, né? Em equipamentos radiológicos e tudo, né? Então, assim, pela falta de conhecimento mesmo, você pode acontecer de novo, entende? Então, assim, é importante mesmo que seja conhecido tudo. E eu fico feliz, assim, de terem feito essa série pra todo mundo. Não só no Brasil, né? Mas, tipo assim, o mundo todo conhecer também esse caso, né? Que a gente fica só em Chernobyl e tudo. Mas, cara, aconteceu um desastre nuclear em área urbana ali, né? Fukushima também, né? Fukushima também, E teve aqui no Brasil. A gente falou bastante do caso real aqui, né? Porque, assim, mas aí a a gente, série... né? A série, né? Emergência Radioativa, que é o que a gente tá falando aqui. Ela é super, né? Inspirada na história real, tudo. Vão assistir essa série, porque é muito boa, né? A produção tá muito boa. Apesar dos pesares, a série é muito boa. Ela tem uma boa trama ali, Ela né? é tecnicamente bem feita. Ela te deixa, ela tem gancho entre os episódios que você fica apreensivo, quer saber logo o que vai acontecer. Apesar da gente conhecer a história real, né? Você quer saber, porque ela tem uma trama que não é real. Então, assim, vale a pena super você conhecer também, você ler sobre você fica instigado, a série te instiga a você entender melhor sobre o que aconteceu na história real. Óbvio, né, que a gente leu pra fazer a pauta, vai descobrir um pouco mais, né? Sim, vai ler um pouco mais, ver outros vídeos também, né? Outros podcasts. O que eu senti falta foi de gente, tipo, que eu acompanho podcast, fazer podcast sobre essa série, né? Verdade, eu acho que daqui a pouco já vai pipocar por aí, né? Tá no top 10, né, e tal, então... Mais uma coisa que também é um problema, a Netflix, ela geralmente faz documentários sobre o caso real, junto de uma série ficcional. Nesse caso, ela também não fez. Será que tá sendo produzido? Não sei. Vamos ver, né? Se estiver sendo produzido, a gente vai trazer aqui nas nossas redes sociais. Pra você Se você acompanha a gente no nosso Instagram, provavelmente vai estar lá, se tiver alguma coisa. Qual a sua notinha pra essa série, Beats? Minha notinha para a série é 3.8. Interesting. Quer discorrer? Quer discorrer? Sim, é porque ela é tecnicamente muito bem feita, realmente, os atores e atrizes estão muito bem. Ela tem uma trama que envolve a gente, né, que é até o final, mas faltou essa questão de mostrar os verdadeiros culpados, né? Agora, uma coisa que vale ressaltar, a maquiagem da série tá incrível. Nossa, incrível. Muito boa, muito boa. E você, Bolitz, qual que é a sua nota? Minha nota é 4. Eu gostei bastante da produção da série. Eu também acho que faltou um pouco de cacife ali pra poder fazer algumas coisas ali diferentes, um pouco mais próximo da história real. Mas eu entendo que a Netflix simples, era só ir perguntar pras pessoas, né? Sim, mas eu sinto que a Netflix, ela queria fazer essa série pro mundo e não pro brasileiro. Porque no final eles falaram, né, que essa é uma história de descaso público e tudo, né, que depois eles fazem as letrinhas ali. Então é uma história de descaso, né, governamental. E aí, pra gente meio que entender que o problema não foram os catadores, foi o governo. Só que assim, poderia ter mostrado, né, e não colocado só ali, porque tem gente que não vai se importar com essa parte e aí vai ficar só que o Márcio conseguiu uma vaga no CNAE do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante mostrar mesmo isso até pro mundo todo conhecer como é que foi o desfecho disso, né? Que não foi tudo lindo, maravilhoso, né? E nossa média, Beats? Nossa média é 3.9. Aí, olha, passou de ano. Muito bom. A gente quer saber o que você acha, qual que é a sua notinha. Se você quiser dar a sua notinha também, coloca a sua notinha nos comentários. A gente gosta de saber. A gente adora saber. Conta pra gente, você já assistiu a série? Já conheceu o caso? Mora em Goiás? Como é que é aí? Se você for uma pessoa mais velha, como é que era a vida aí? Sabe? Como é que era visitar parentes? Como é que era a sua experiência? E se você sabe, conhece alguém que teve alguma experiência, quer contar aqui, conta. Como é que faz para as pessoas comentarem, Beats? Elas vão nas nossas redes sociais, no Instagram, no Threads, no YouTube ou no Spotify para comentar, e a gente lê os comentários em todos os episódios múltiplos de 5. Isso quer dizer que o próximo episódio será um episódio de leitura de comentários e e-mails. Então, se você quiser ter o seu e-mail e o seu comentário lido, agora é a hora. E se a pessoa não quiser comentar um bilhete, Beats? Quiser comentar uma cartinha inteira? Vai mandar um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com, assim como está aparecendo aqui.
E pra quem só tá ouvindo, vou repetir, terrorsemmedo13@gmail.com. E não esquece das estrelinhas para a gente no Spotify. A gente parou no 113. Cadê, gente? Vamos dar uma estrelinha nesse negócio aí. Porra. A gente falou que só vai parar de pedir quando tiver. Para com Então esse falta braço muito curto aí, ainda. mano. Dá a estrelinha, caralho. A gente quer chegar a 150 para depois aumentar a meta. E muito obrigada pra você que chegou até aqui. Aproveita a visita e já vai ver nossas lives aqui anteriores. E eu vou recomendar coisa brasileira. Já que a gente tá falando do Brasil. Bacurau, a gente falou de Bacurau aqui, ó. Perfeito. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até semana que vem e tchau!